Abra sua Bíblia, tem sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Primeira epístola ou carta, conforme você queira falar, de Pedro. Primeira epístola. Amém, valente? Glória a Deus. O versículo 2 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Está escrito assim na minha versão: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Eu vou ler esse texto numa versão melhor, que é a versão atualizada, que a gente tem um entendimento mais abrangente. Está escrito assim na atualizada: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Amém? Podem tomar suas ações. Amém. Amém, meus amados? Vocês estão com a Bíblia de vocês aberta? Amém. Nós vamos ler alguns textos aqui. Por que o apóstolo Pedro, em uma linguagem metáfora, na verdade ele está usando uma metáfora aqui, por que ele está usando esta linguagem? Porque houve a necessidade de ele falar para a igreja desta forma, usando algo que a gente conhece tanto, que é o nascimento, pastor, natural, crescimento e desenvolvimento. Pedro não aprendeu isso aqui do nada. Vocês lembram que Jesus falou no capítulo 3 do Evangelho de João sobre o novo nascimento? Versículo 3 do capítulo 3, o pastor ele fala que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Ver, ele estava falando de visão espiritual, uma vez que o homem está morto sem Cristo. Nicodemos não entende, obviamente não ia entender mesmo, uma vez que ele era natural, ainda não tinha nascido espiritualmente. Pois há uma grande diferença entre um pecador regenerado e um pecador que ele não foi regenerado, pastor. O pecador que foi regenerado ele tem duas naturezas. O pecador que não foi regenerado ele tem uma natureza só. Aí ele não tem a natureza de Deus. O Espírito ainda não habita nele. E por conta disso ele tem dificuldade de entender as coisas espirituais, que só pode se entender, se discernir pelo Espírito que nós recebemos pela fé em Jesus. Jesus continua dentro do contexto falando com ele no versículo 5, dizendo que aquele nascimento era espiritual. Se o homem não nascesse da água do Espírito, ele não poderia entrar. Observe que no versículo 3 do capítulo 3 de João, ele fala primeiramente: se não nascer, não pode ver. O capítulo 3 do versículo 5, ele já muda um pouco a coisa. Ele fala: se não nascer, ainda falando da mesma coisa, no mesmo contexto, ele diz: se não nascer da água do Espírito, não pode agora entrar. Lá em Apocalipse capítulo 22, no versículo 14, diz que muitos ficarão de fora. Capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora. Então vem alguma classificação na vida das pessoas, nas suas práticas, pelo qual deixou de fora da eternidade. Então nós precisamos nascer para ver a dimensão espiritual, ou seja, receber o reino de Deus, que é espiritual dentro de nós. E nós precisamos disso para poder entrar, porque todos nós, ou seja, ainda aqueles no momento que estão sem Jesus, estão ausentes desse reino. Por isso a importância da pregação da palavra de Deus. Então Pedro está ampliando aqui esse entendimento natural. Ele está usando novamente o princípio
pastor, de nascer naturalmente, pois Jesus nunca foi difícil nos seus ensinos, nas suas pregações. Os ensinos de Jesus e as pregações de Jesus eram por palavra, pois as parábolas nada mais é, nada menos é que comparações de coisas literárias que faz parte do nosso cotidiano com as coisas espirituais que a gente não entende como funciona. Imagina Jesus falar do mundo espiritual sem usar símbolos, sem usar parábolas, sem usar as coisas que faz parte do nosso plano natural. Nós não iríamos compreender, pastor. Então, quando ele fala nascer, ele já está trazendo uma grande mensagem para nós. Por que ele usa a palavra nascer? Porque nós entendemos bem, cada um de nós que estamos aqui hoje, você que é adulto, você nasceu, você não era desse tamanho, você nasceu bebê, nasceu uma bebezinha pequena, talvez 3 quilos, 4 quilos, talvez até deu ter trabalho para nascer, mas nasceu. E quando nasceu, você entrou num ciclo novo. E aí começa o processo de crescimento através do desenvolvimento da criança. Quando ele fala que como criança, não é criança, como criança, devemos desejar. Essa palavra é muito implicativa para nós, pastor. Por quê? Porque eu preciso desejar a palavra de Deus, que é comparada aqui com leite. A palavra representa o leite. A criança recém-nascida é o crente, nascido em Cristo Jesus. Mas nós precisamos ter esse desejo ardentemente, ou seja, é um desejo muito forte, pastor. Da mesma forma que a criança nasce, a primeira coisa que a criança quer é o quê? Ela quer o leite da mãe. Por quê? Porque é o leite que por um longo período vai trazer todos os nutrientes para esta criança, para que ela cresça e desenvolva com saúde saudável. Porque nós podemos ter, falando naturalmente, um crescimento saudável, mas nós podemos também ter, falando naturalmente, um crescimento que não seja saudável, pastor. A pessoa fica imune aos ataques, às enfermidades, às doenças, por causa que a criança ela não está se desenvolvendo bem. Vocês já perceberam que tem crianças, pastor, que ela é mais fácil de ficar doente, qualquer coisa fica doente, é porque algo está errado com essa criança. Já outros fazem as mesmas coisas, passam pelo mesmo processo e é mais difícil ficar doente. Por quê? Porque aquela criança está sendo formada e regenerada, ela está crescendo com mais robustez, mais forte, por causa de quê? Do alimento. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o nosso alimento. Que alimento é esse, Marcelo? É o leite. E você é o que é hoje? Você é o bebê. Nós somos o bebê. E por que ele usa esta linguagem? Porque ele está falando aqui de uma igreja recém-fundada. E isso não se aplica só quem é novo convertido. Isso não se aplica também àqueles que já estão na caminhada há muito tempo. Porque enquanto nós estivermos na terra, a nossa caminhada tem que ser de progresso sobre progresso. Não tem como nós pararmos de crescer. Não tem como nós estagnar. Nós não podemos permitir isso. Então, quando Paulo, o apóstolo, escreve essa carta, você vai perceber que ele está tratando de um assunto que é a vinda de Jesus Cristo, pastor.